Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 2. Meu reino não é deste mundo. Estudaremos agora a realeza de Jesus. 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 Outro comentário de Allan Kardec. A realeza de Jesus. Item 4. O reino de Jesus não é deste mundo. Isso todos compreendem. Mas sobre a terra ele não terá também uma realeza? O título de rei nem sempre exige o exercício do poder temporal. Quer dizer, o título de rei nem sempre exige o exercício do poder momentâneo, do poder aqui da vida material. Ele é dado por consenso unânime aos que, por seu gênio, se colocam em primeiro lugar em alguma atividade, dominando o seu século e influindo sobre o progresso da humanidade. Então, o título de rei também tem um aspecto mais cultural. Muitas das vezes ele pode estar ligado também a uma atividade, a um trabalho que venha destacar pela sua importância no seio da sociedade, pelo progresso da humanidade. É nesse sentido que se diz o rei ou príncipe dos filósofos, dos artistas, dos poetas, dos escritores, etc. Aqui no Brasil nós não temos, por exemplo, o rei da música popular, nós não temos o rei do futebol. Então não é um reinado temporal, é um reinado ligado à cultura, ao esporte, alguma coisa de uma grande importância para a humanidade. Essa realeza que nasce do mérito pessoal consagrada pela posteridade não tem muitas vezes maior preponderância que a dos reis coroados? É o que nós estamos falando de Jesus, por exemplo. Há quantos anos ele esteve aqui na Terra? E ele, sim, exerceu um reinado de uma presença moral superior, de conduta muito acima da nossa humanidade. Ele veio para ser aquele exemplo, para trazer o ensinamento das leis de Deus, aquilo que nós devemos seguir para sermos felizes. Então ele constituiu o seu reinado dessa forma. E todo mundo lembra de Jesus, todo mundo sabe quem foi Jesus. Agora, quantos reis, quantos governos, quantas pessoas que exerceram o governo temporal que a gente não lembra mais deles, né? Então está aí mostrando a pergunta, que essa realeza que nasce do mérito pessoal, que ela é consagrada para a posteridade e jamais será apagado, né? E tem uma preponderância, sim, sobre os reis coroados, sobre os reis do império temporal, certo? Ela é imperecível, a realeza divina, a realeza que Jesus exerceu é imperecível, enquanto a outra, a realeza temporal, a realeza humana, depende das circunstâncias. Ela, quer dizer, esta realeza que Jesus exerceu, a realeza divina, é sempre abençoada pelas gerações futuras, enquanto a outra, a realeza temporal, a realeza dos homens, é, às vezes, amaldiçoada. A realeza terrena acaba com a vida, mas a realeza moral continua a imperar, sobretudo depois da morte. Sob esse aspecto, Jesus não é um rei mais poderoso que muitos potentados? Foi com razão, portanto, que ele disse a Pilatos: eu sou rei, mas o meu reino não é deste mundo. Olha o que Jesus falou para Pilatos: eu sou rei, mas o meu reino não é deste mundo. Ainda estudando o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 2, Meu reino não é deste mundo, comentaremos agora a realeza de Jesus. Voltando à pergunta de Pilatos a Jesus,
pergunta é a seguinte: és rei? Tu dizes, foi a resposta de Jesus, sou rei. Jesus continua com a sua resposta: não nasci e não vim a este mundo senão para dar testemunho da verdade. Então, com essa pergunta e com essa resposta, nós vamos analisar então a realeza de Jesus. Então, primeiro vamos ver o que seria o título de rei. O que se implica o título de rei? Título de rei nem sempre implica o exercício do poder temporal, quer dizer, desse reinado aqui na terra, né? Título de rei nem sempre é isso. Não é só isso, quer dizer que quando a pessoa é um rei, ele tem que exercer o cargo mais alto de um país, de uma nação, né? Este governo temporal, esse governo que passa com o tempo, este governo dos humanos, governo de um povo. Título de rei não é somente isso, pode existir um outro tipo de rei, pode significar também outro tipo de reinado. O título de rei dá-se a esse título a todo aquele que, pela sua genialidade, influi no progresso da humanidade. Às vezes a pessoa não exerce um cargo de reinado, não pertence a uma dinastia, não pertence a uma herança política, uma herança de trono, de poder, mas ele é uma pessoa que destaca pelo seu talento, pelo seu trabalho, algo que influi no progresso da humanidade, algo que destaca na humanidade como sendo alguma coisa de grande valor, né? Tanto na cultura como nas artes, de um modo geral, algo que traz um bem-estar, que traz um certo progresso para a humanidade. Vejamos aqui o exemplo de título de rei, sem nunca ter sentado na cadeira, no trono de um rei. Então nós vimos aqui o Roberto Carlos, todo mundo conhece, é contemporâneo, Pelé, Ayrton Senna, que já faleceu, né? Mas todos os três aqui levaram o título de rei. Esse título oriunda do mérito pessoal, consagrado pela posteridade. Quer dizer, Roberto Carlos, o que fez rei? A música, Pelé, futebol, Ayrton Senna, o esporte, o automobilismo. São pessoas que destacaram nesta função, demonstraram grande talento nessa atividade que eles exerceram. Por isso também levaram o título de rei com muito merecimento, com grande mérito. Agora a realeza terrestre. Nós temos aqui o exemplo de duas realezas terrestres, Luís XVI e Maria Antonieta. Luís XVI exerceu o reinado temporal, viveu como rei de França. Ele exerceu esse cargo de rei de França desde 1774 até 1792. Em 1793, precisamente no dia 21 de janeiro de 1793, ele, Luís XVI, foi executado na guilhotina. E a Maria Antonieta também aconteceu mesmo, no mesmo ano, só que no dia 16 de outubro, alguns meses depois. Esses exerceram a realeza terrestre. Agora, a realeza terrestre, ela é conquistada pelo seu mérito cultural, pelo seu talento, pela algo que traz benefício, progresso para a humanidade? Nem sempre. Nem sempre. Ela fica para a posteridade, ela fica permanente na lembrança das pessoas? Também nem sempre. No caso, Luís XVI e Maria Antonieta, sua esposa, exerceram esse cargo e as pessoas não lembram. Só sabem quando pegam o livro de história e estudam, né, através da história. Por quê? Porque a realeza terrestre, ela é temporal, ela passa com o tempo, ela não fica para a posteridade. Nem sempre a realeza terrestre é conquistada por mérito pessoal, nem sempre. Às vezes é por questões mesmo de descendência
por ser herdeiro do trono, né? Por pertencer a uma família já de reis, uma família de nobres, por ser uma questão de herança do trono. Às vezes exerce o cargo sem ter um mérito pessoal, sem ter algo que destaca para aquela função. Quem exerce a realeza terrestre nem sempre são amados. Vocês não viram o que aconteceu com os dois? Morreram na guilhotina. Quer dizer, foram condenados por traição e tudo. Teve uma situação complicada. Agora, temos também a realeza moral. A realeza moral é um tipo de reinado, que não sentou em trono nenhum de reinado aqui da terra, de um reinado temporal, mas ficou na história. Aqui nós temos dois grandes exemplos. Madre Teresa de Calcutá. Quem que não já ouviu falar na Madre Teresa de Calcutá? Aquela religiosa indiana, né, que ela nasceu no dia 27 de agosto de 1910 e faleceu no dia 5 de setembro de 1997. Ela recebeu o Prêmio Nobel da Paz em 1979 pelo trabalho de solidariedade com os pobres e doentes. Foi chamada em vida de a Santa dos Desamparados. Aqui o Chico Xavier, o nosso Chico Xavier, conhecido mundialmente também. Francisco Cândido Xavier é o seu nome completo. Ele foi um médico, filântropo, viveu em função das pessoas carentes, das pessoas que precisavam. Viveu em função de ajudar o semelhante, de ajudar o próximo, de consolar as tristezas, de consolar as pessoas que o procuravam, as pessoas que viviam com problemas. Ele foi um dos mais importantes expoentes do Espiritismo. Psicografou mais de 400 livros. Ele nasceu no dia 2 de abril de 1910, na cidade de Pedro Leopoldo, Minas Gerais, e faleceu no dia 30 de junho de 2002, em Uberaba, dia que o futebol brasileiro recebeu o título de pentacampeão. Assim como ele havia pedido, queria morrer num dia que os brasileiros estivessem em festa, estivessem em alegria. Muito bonita a história desses dois. Isso realmente representa uma realeza. Foram reis da realeza moral. Ninguém jamais esquecerá esses dois grandes personagens e vários outros que passaram pela história das nossas vidas. A realeza moral, ela é imperecível, ela não acaba. A gente fica sempre lembrando, ela deixa frutos, deixa algo que mantém viva na memória das pessoas a sua existência, o seu trabalho. É sempre por mérito pessoal. Se analisarmos a história desses dois aqui que estão citados como exemplos, nós veremos que não tinham nenhuma descendência de poder, de supremacia, de destaque. Foram pessoas simples, pessoas que sofreram, pessoas que aprenderam com a vida e que logo, por grande merecimento, por grande habilidade humana, caridosa, destacaram pelos seus méritos pessoais. São sempre amados, mas como são sempre amados? Por isso eles jamais serão esquecidos. O maior rei que nós conhecemos, claro, foi ele, Jesus Cristo. Ele foi o único cuja presença dividiu a história da humanidade em duas partes, antes de Cristo, AC, e depois de Cristo, DC. O significado que teve este grande rei: não nasci e não vim a este mundo senão para dar testemunho da verdade. Essa foi a finalidade dele, esse foi o significado da sua vida. Ele nasceu para dar testemunho da verdade, para conduzir a humanidade no caminho do bem, para mostrar para a humanidade as leis divinas, as leis de Deus, porque é o único caminho que o homem conquistará a felicidade, o bem-estar, a paz, o conforto espiritual, porque vivendo em coerência, vivendo de acordo com as leis divinas, com as leis de Deus, é que o homem possa então resgatar de seus erros,
possa evoluir e possa então ser feliz. Então foi com essa finalidade que o Cristo Jesus veio à Terra. Jesus veio à Terra para instruir a humanidade sobre a lei do amor, que resume a lei de Deus. Quando o reino do Cristo será implantado na Terra? Quando? É uma pergunta. Será implantado, sim, quando os valores espirituais se elevarem acima dos interesses materiais. Já estamos caminhando nessa direção, né, pessoal? O reino do Cristo na Terra será de paz e fraternidade entre os homens. Queremos agradecer aos irmãos do Centro Espírita Fraternidade Allan Kardec, CEFAC, da cidade de Taguatinga, Distrito Federal, pelos materiais de estudo metódico da doutrina espírita que eles dispuseram na internet e dos quais nós estamos usando em nossos estudos das obras básicas e na montagem dos nossos vídeos.